Olá, pessoal. Eu vou apresentar a pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado, que se chama Decolonialidade em Museus, a busca por narrativas decoloniais no Museu da Inconfidência. Meu nome é Guilherme Vidimantas, eu sou bolsista CAPES, a orientadora da pesquisa é a professora doutora Janete Flor de Maio Fonseca, e esse trabalho faz parte do programa de pós-graduação em História, do PPGIS, da UFOP. Então, para apresentar o trabalho, eu decidi começar pela justificativa, né, do porquê que esse trabalho existe. Esse trabalho ele parte do incômodo que eu senti trabalhando no Museu da Inconfidência como mediador cultural, seja com grupos escolares ou com grupos de turistas também. E nesse trabalho eu percebi que o museu ele não representa de fato a pluralidade da sociedade colonial. Ele sim conta uma narrativa elitizada do desenvolvimento de Ouro Preto, da Inconfidência Mineira, e se esquece das colaborações feitas pelos indígenas, pelos povos originários, pelos africanos, o conhecimento técnico que foi trazido para essa região, e ele foca somente nessa narrativa elitizada. Isso é um grande problema dentro de Ouro Preto, principalmente porque mais de 60% da população, segundo o IBGE, se autodeclara como não branca. Então, isso pode explicar um pouquinho a falta de relação que existe entre a comunidade ouropretana e o Museu da Inconfidência. E isso é muito perceptível no livro de visitantes, no livro de opiniões, essa falta de relação entre essa sociedade. Então, para a gente entender, né, o objetivo dessa pesquisa, vamos entender primeiro qual que é a pergunta motivadora, né, o que motiva essa pesquisa. Então, eu quero entender como que um professor do ensino básico poderia ensinar história a partir de uma perspectiva diferente do discurso proferido pelo museu. Porque um professor do ensino básico, ele não tem autoridade para poder chegar e mudar a exposição do museu. Nós não podemos fazer isso, né? Quando eu falo professor do ensino básico, estou me incluindo também na categoria. Nós não podemos fazer isso. Isso é uma coisa que compete à diretoria do museu, aos museólogos, à equipe do Museu da Inconfidência, e passa por um processo burocrático muito grande. Então, assim, o professor do ensino básico tem essa dificuldade de ensinar dentro do Museu da Inconfidência, ele vai simplesmente deixar de ensinar lá? Não, ele tem que levar, a comunidade europetana tem que ter essa relação com o Museu da Inconfidência. Mas, ao mesmo tempo, ele vai lá, vai ensinar e vai aceitar, ser conformista com o discurso que o museu está proferindo. Também não podemos fazer isso. Então, esse trabalho ele tem o objetivo de buscar perspectivas diferentes para poder ensinar dentro dessa exposição, com o objetivo final de elaborar um roteiro que auxilie os professores que forem ensinar dentro desse espaço a conseguirem apresentar uma perspectiva diferente desse discurso elitizado que está presente dentro desse espaço. E para a elaboração desse roteiro, eu vou utilizar como metodologia a teoria de laboratório da história do Piano Menezes. Então, eu trouxe essa frase dele aí, que sintetiza muito bem, que é: a função educacional de um museu não estaria completa se ele não ensinasse o que é um museu. Então, fala sobre tirar o museu desse lugar de legitimador da história, essa coisa de ir no museu para ver a história, e trazer ele para um lugar de questionamento, questionar a história que está ali. Porque a história é sobre questionamento, né? A gente não aceita todas as informações que a gente lê no livro e aceita como verdade e tudo mais. Não é assim que funciona. E se a gente tratar o museu como isso, como um lugar onde você vai ver a história e é assim que está, ele não tem essa função educacional completa. Então, temos que ensinar o que é um museu, trazer ele para o lugar de questionamento, para que isso comece a fervilhar novas ideias, a buscar novas fontes e chegar a novas conclusões dentro do Museu da Inconfidência. Então, mesmo que ele te leve para um caminho, a gente pode tentar subverter esse caminho para poder chegar num outro resultado. E o meu trabalho, ele tem essa relação, né, com a sociedade, com a comunidade, justamente por essa intenção de tentar colaborar com o ensino básico, tentar colaborar um pouquinho com os professores que levam seus alunos no Museu da Inconfidência a partirem para novos roteiros, para novos discursos, que vão se relacionar muito mais com a comunidade, certo? Que vai trazer a comunidade para mais perto do museu.
Então, a comunidade de Ouro Preto não se enxerga dentro do Museu da Inconfidência. As comunidades pretas, negras, não se enxergam dentro do Museu da Inconfidência. Então, eles não participam, eles não têm vontade de estar dentro desse espaço. E eu espero que, a partir da elaboração de um roteiro que traga novas histórias, né, que não fortaleça esse discurso oficial do museu, mas que procure novas narrativas, que inclua nessas novas narrativas grupos marginalizados, grupos que, por conta da herança colonial que nós temos, continuam sendo marginalizados e que tem essa marginalização legitimada pelo museu. Então, que esse roteiro consiga trazer essas pessoas para dentro do museu para poder questionar essas coisas, certo? Para poder criticar, para poder trazer para um lugar de questionamento, para que a partir disso possa de fato ser mudado. E essa é a grande intenção do meu trabalho, é com isso que eu acho que o meu trabalho vai colaborar nessa relação com a comunidade e na relação da comunidade com o Museu da Inconfidência. Então, esse é o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer ao Departamento de História, ao ICHS, à Universidade Federal de Ouro Preto, que me deu essa oportunidade de fazer o mestrado, e à CAPES, que financia a minha pesquisa. Muito obrigado a todo mundo, e é isso que eu tinha para trazer hoje.